Deu ruim aí para o senhor Arthur Lira. O Lira passou aí um tempão ameaçando Lula, na jugular aí do governo Lula. Foi um problemão para o governo Lula em diversos momentos, principalmente no ano passado, quando ele resolveu usar a influência dele para atacar a Petrobras. E caso não conseguisse ali atrapalhar a Petrobras e lucrar alguns bilhões aí com seus aliados nisso, ele queria aí, estava exigindo o Ministério da Saúde, com uma verba aí de mais de 130 bilhões de reais por ano, para ele poder enfiar a mão. O Lula foi resistindo bravamente a cada um dos ataques do Arthur Lira e muitas vezes dava ali pancadas no Arthur Lira. Foi passando o tempo e cada dia que passa é um dia menos para o fim do mandato do Lira. Eu tô falando isso aqui faz alguns meses. E eu falei, o Arthur Lira tá cometendo um erro que cometeu o Rodrigo Maia quando era presidente da Câmara. Tá acabando o mandato dele e ele tá muito, mas muito empenhado em fazer um sucessor. Para que o sucessor seja alguém que fique debaixo das asinhas dele, alguém ali que seja um capacho dele. E geralmente, quando isso acontece, a tendência é que tenha briga. E, pois bem, começou a briga, e briga feia. O Arthur Lira, essa semana, ele pegou o celularzinho dele e pela primeira vez ele ligou para líderes partidários que não atenderam a ligação dele, ó. Nem acabou o mandato e o Arthur Lira já tá tendo aquele gostinho amargo de ter ligações rejeitadas por líderes. Por quê? Porque o Lira conversou com o Lula, aí ele fez uma coisa que é um escárnio, não pense que o Lula não tá vendo isso, que é ele conversou com o Bolsonaro, e aí, depois de conversar com o Lula e com o triplamente inelegível Bolsonaro, que tem toda a golpe de Estado, o Lira escolheu Hugo Mota, do Republicanos, como seu candidato ali. Segundo aí o Lira, o Hugo Mota, ele é palatável tanto para o governo Lula como para o Bolsonaro. Aí o Hugo Mota se encontrou com o Bolsonaro e ganhou a medalha do imbrochável, incomível e imorrível. Esse é o cara aí que vai apoiar o governo? O governo Lula não vai apoiar ninguém. O que o Lula está fazendo nos bastidores, aí eu te conto, porque isso está claríssimo. Uma coisa que o livro A Arte da Guerra ensina, que é o dividir para conquistar. Se você vê um bolo desse tamanho, tenta comer ele numa mordida só, você não consegue. Mas você cortar um pedacinho pequenininho, você dá uma garfada, dá a segunda, dá a terceira, você pode até, se tiver com fome, comer o bolo inteiro. De uma vez só não dá. Pois bem, é isso que está fazendo o Lula. O Lula está dividindo para conquistar aí o centrão. O que acontece é o seguinte, quando o Lira escolheu o Hugo Mota, ele teve que automaticamente jogar fora 3 nomes do centrão. Ele jogou fora o Marcos Pereira, que é o líder do Republicanos, mas o Marcos Pereira é do partido do Hugo Mota e ele aceitou tirar a candidatura em prol do seu correligionário. Só que o Lira também jogou fora seu melhor amigo, que é o Elmar Nascimento. Elmar Nascimento é um deputado do União Brasil, que antigamente chamava PFL, que é o partido do ACM Neto, que antes do ACM Neto era o ACM, que era o avô dele, e que sempre foi ali adversário do PT, assim, há décadas, na Bahia. E o Elmar Nascimento, deputado da Bahia, é muito adversário do PT. O Elmar Nascimento começou a pensar o seguinte, caramba, o Arthur Lira tá me traindo, porque o Arthur Lira ficou aí 1 ano me garantindo que eu seria o candidato, que eu era o favorito dele, chega na hora H, ele conversa com o Lula e define outro. Peraí, tá ruim. O Elmar Nascimento ele é do União Brasil, que forma aí a maior bancada da Câmara dos Deputados. A União Brasil está num bloco com o Partido Progressista do Arthur Lira, com o PSDB, com o Cidadania e com vários outros partidos aí do centrão e do centro-direita. E aí, esse bloco aí tem mais de 200 deputados. O que acontece é que os líderes do bloco já não falam mais com o Arthur Lira. Então, quando o Arthur Lira escolhe um candidato ali, depois de falar com o Lula e com o Bolsonaro, o Arthur Lira fez com que o principal candidato, que era o Elmar Nascimento, ficasse furioso, e o bloco dele de 200 deputados, muitos estão furiosos com Arthur Lira. Chegou a ponto do Elmar Nascimento dar declaração ontem para a imprensa dizendo, olha, se o Lira quiser tirar o partido dele do bloco, ele que vai embora. Eu posso me eleger aqui sem ele. E aí o Lira foi recebendo uma série de notícias ruins. A primeira, o Elmar Nascimento se encontrou com o Lula. E aí depois de se encontrar com o Lula, ele falou, eu vou ser candidato. Ele vai ser candidato contra o candidato do Lira. E ele disse, e a depender aí, se eu conseguir fazer uma aliança com o PT ou com o bolsonarismo, com parte do bolsonarismo, ou se todo o meu bloco vier comigo, eu ganho do candidato do Arthur Lira. Para piorar, o Lira tinha 3 candidatos. Um era o Marcos Pereira, que saiu para o seu amigo Hugo Mota, que recebeu a medalha do Bolsonaro, ser candidato. Ok. O outro era o Elmar Nascimento, que sempre foi rival do PT,
que estava achando que foi o Lula quem barrou o nome dele, conversou com o Lula e falou, não, tá tudo bem entre eu e o Lula, inclusive, se for ver as votações aí na Câmara dos Deputados, eu votei mais com o governo Lula do que os outros. Eu tô sempre votando com o Lula. E o outro era o Brito, do PSD, do Kassab. O Kassab, para quem não sabe, é um dos políticos mais poderosos do Brasil. Ele é inimigo do Bolsonaro. O Bolsonaro já se declarou inimigo dele inúmeras vezes. Ele é inimigo do Valdemar Costa Neto, que também já declarou ser inimigo do Kassab inúmeras vezes. O Kassab tem aí o partido com mais prefeituras no Brasil, tem a maior bancada do Senado e uma das maiores bancadas da Câmara dos Deputados. E em assembleias legislativas também o partido dele tem uma das maiores bancadas, aí no Brasil inteiro. Aí o que acontece? O Kassab, muitos falaram que ele ia ficar com poder demais se o presidente da Câmara fosse do partido dele, porque o presidente do Senado é do partido dele, é o Rodrigo Pacheco. E tudo indica que o Davi Alcolumbre deve ser presidente do Senado aí no ano que vem, que também é do partido dele, ou seja, ele vai ficar com a presença das duas casas. É muito poder. Então falaram que não ia dar pro Brito e tudo mais. Pois bem, eis que o Brito também ficou bravo, porque o Arthur Lira ficou um ano falando, olha o que fazia o Arthur Lira. Ele ia um e falava assim, aí ele ia no outro e falava assim, aí ele ia no outro e falava assim. Aí ele proibiu os três, como se ele fosse o pai e os três fossem três criancinhas, ou proibiu os três de fazerem campanha durante o ano inteiro. Aí os três faziam campanha disfarçada, cada um fez uma festa de aniversário no seu respectivo aniversário, uma mega festa, chamava os ministros do Lula, chamava um monte de político e tudo para fazer campanha disfarçada. E já começa o político, imagina político, deputados há anos, alguns deles aí de famílias de políticos, são família que está roubando o Brasil faz décadas, e esse pessoal se tratado igual criancinha, proibindo, você está proibido de fazer tal coisa. Já vai criando um ranço, né? Vai criando um rancinho. Quem esse Arthur Lira pensa que é? Pois bem, aí ele vai lá e trai dois dos três. É isso que aconteceu com o Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia tinha 3 candidatos, e aí ele anunciou apoio a um. Imediatamente os outros dois ficaram irritadíssimos. E aí o Rodrigo Maia não conseguiu eleger o dele, acabou o Arthur Lira, que era um dos preferidos do Rodrigo Maia no comecinho, o Arthur Lira conseguiu ser eleito aí contra o candidato do Rodrigo Maia. Foi isso. E aí agora a mesma coisa, o Lira vai, não aprende. O poder cega as pessoas. O Arthur Lira começa a ameaçar o governo Lula de todas as maneiras, aí ele vai abertamente, ele se encontra com o Bolsonaro. Bolsonaro, que não reúne nem mais gente na Avenida Paulista, o cara é um zero à esquerda na política hoje, inelegível 3 vezes, no caminho da prisão, o Bolsonaro tem que escolher quem é o candidato à Câmara dos Deputados. Alguns vão falar, não, mas Thiago, é que o partido do Bolsonaro tem a maior bancada. O Bolsonaro não manda na bancada toda do partido. Tanto é que quando tem algum projeto importante para o governo Lula, 30 a 40 deputados do partido do Bolsonaro votam com o governo Lula. Então o Bolsonaro nem não manda nos 92 deputados do partido dele. Se manda nos 50 é muito. Se 50 e 60 no máximo votam em bloco, é muito, viu? Muito. Estou exagerando já aí no número, aumentando. Então você fala, caramba. Aí os outros dois, o Brito e o Omar Nascimento, fizeram uma aliança. Os dois se uniram agora, então o PSD do Kassab está contra o Arthur Lira, o União Brasil, aí num bloco com PSDB, Cidadania e vários outros partidos aí de centro, estão contra o Arthur Lira, e o Arthur Lira está cada vez mais isolado, ou seja, ele ainda é presidente da Câmara dos Deputados, o mandato dele acaba no dia 31 de janeiro, e ele tenta ligar para líderes partidários e os líderes não atendem a ligação dele. Os líderes, eu fazer assim, né, ligar, é assim hoje em dia, né, celular. Ele liga e os líderes, Arthur Lira, vou silenciar aqui para não fazer barulho e não me atrapalha. É isso que está acontecendo com ele. E aí tem uma coisa, que é o seguinte, que é o maior medo do Arthur Lira. Se ele não consegue indicar o candidato dele, ferrou para ele. O Lira estava tentando articular com o Lula o seguinte, olha Lula, eu vou colocar um nome aqui que não é ruim para o seu partido, que é o Hugo Mota, ele é bolsominion, mas não é muito, nunca foi bolsominion raiz, ele é amigo aí de algumas pessoas aí do seu partido, do seu governo, então tá, em troca, Lula, você me coloca em algum ministério aí, ó, tira alguém do centrão aí de algum ministério, faz uma mini reforma ministerial e me coloca em algum ministério. Por quê? Porque o Lira tá apavorado que quando ele não foi mais presidente da Câmara, a liminar que o mantém como deputado federal vai cair. Para quem não sabe, o Arthur Lira ele foi condenado em 2 instâncias por roubo de dinheiro público. Então, se alguém disser Arthur Lira ladrão, você não vai nem poder ser processado por ele, porque ele foi condenado em 2 instâncias,
por roubo de dinheiro público. E é o que acontece. No Brasil, o que acontece é que alguém que é condenado da segunda instância para cima a uma pena de mais de 4 anos de prisão, esta pessoa se torna inelegível pela lei da ficha limpa. Inclusive, em 2018, não deixaram o Lula concorrer à eleição porque o TRF4 adiantou o julgamento do Lula. Foi o mais rápido dos quase 70 anos de história do TRF4, foi o mais rápido em 70 anos de história. Nenhum foi tão rápido quanto o do Lula, para o Lula ser condenado em segunda instância, e aí ele se tornava inelegível pela lei da ficha limpa. E aí não deixaram. Só que na mesma eleição em que tiraram o Lula ali para o Bolsonaro poder ganhar, o Arthur Lira conseguiu uma liminar. Ele conseguiu uma liminar do STJ e ele concorreu via liminar. E até hoje, estamos falando aí de 6 anos depois, 7, né, quase, o que acontece? A liminar continua. O Arthur Lira, ele continua deputado federal graças a uma liminar, porque ele está inelegível. Esse é o Brasil, o cara é presidente da Câmara, e você não vê a imprensa falando disso. Você não vê a imprensa falando disso, a imprensa faz uma blindagem nele, porque quanto mais o Arthur Lira ficar na jugular do Lula, mais fraco fica o governo Lula, melhor para a Rede Globo, melhor para a imprensa, melhor para esses lixos. Então eles não falam, fazem blindagem ao Arthur Lira. Chegou no nível que faz algum tempo aí o Globo News fazer entrevista com o Arthur Lira quase a cada 10 dias. Por quê? Para ver ali, o Arthur Lira mentia e ficava por isso mesmo. Você não viu os jornalistas lá da Globo desmentindo o que falava o Arthur Lira. Não via. Deixa ele mentir. É jornalismo, é o que eles chamam. Pois bem, aí o que acontece? O Lira, sem o poder que ele tem hoje, tem uma chance grande aí da liminar dele cair, porque ele fez muitos inimigos. Veja, até os amigos dele viraram inimigos agora. Eu peço aí a sua inscrição no canal. Seguimos aqui na luta. Falou!